Hoje eu vou falar sobre o motor 2.8 da Chevrolet que equipa a S10 e a Trailblazer atualmente. Esse motor estreou aqui no Brasil lá por 2011, 2012, com o lançamento da nova S10. Esse motor ele não é exclusivo da Chevrolet aqui do Brasil. Ele é comercializado no mundo inteiro. Ele é comercializado nos Estados Unidos, na Ásia, na Europa e aqui no Brasil. Só que, diferente do fora do Brasil, aqui no Brasil a Chevrolet ela tinha uma parceria com a MWM Internacional, a empresa do grupo Navistar. A fábrica ficava lá no Rio Grande do Sul. E essa parceria da Chevrolet com a MWM Internacional vem de muito tempo, né? Então, quando a Chevrolet começou a produzir esses motores aqui no Brasil, ela fechou essa parceria com a MWM Internacional para ela produzir para a Chevrolet o motor. Então, uma confusão que muita gente faz é que esse motor ele não é MWM, né? Ele é VM Motori de projeto. VM Motori é uma empresa italiana que pertencia ao grupo GM. Hoje pertence à FCA, né, o grupo da Fiat. Mas na época do desenvolvimento desse motor era da GM. Então esse motor ele é VM Motori, a marca dele. Só que aqui no Brasil, quem produziu ele foi a MWM Internacional. Então, quando você vai comprar uma peça de reposição original, vai vir lá num saquinho escrito MWM. Mas ele não é MWM, ele é produzido pela MWM. Só que não é mais também. A MWM Internacional acabou fechando e hoje quem produz esse motor aqui no Brasil é a própria Chevrolet. Assim como em todo o resto do mundo, é a própria Chevrolet quem produz esse motor. Nos Estados Unidos ele ganha o nome de Duramax, mas é o mesmo motor. Então tem essa dúvida em relação ao nome do motor, né? Esse motor, o que ele é? Ele é MWM? Não, ele é VM Motor. Ah, mas pode chamar de Chevrolet, isso, pode chamar de Chevrolet. Só que em outros países, onde existe o grupo FCA atuando, pode acontecer desse mesmo motor vir pelo grupo FCA e equipando Jeeps, outros carros da FCA. Então aí você tem um conflito ali com dois veículos, um da Chevrolet e um da FCA com o mesmo motor. Mas não é o caso aqui do Brasil, né? Então tá aqui o motor. É o motor 2.8, ele tem duplo comando de válvulas, né? Um de admissão, um de escapamento. Ele é 4 válvulas por cilindro. Injeção direta, né? Como todos os motores diesel. Common Rail, tá aqui o rail, ó, uma injeção Bosch, né? De Common Rail. Tá aqui os dutos, né? Que levam o diesel para os bicos. Então a gente consegue ver um pouco dos bicos aqui, o chicote, né? Onde é o controle eletrônico dos bicos, né? Aqui a gente consegue ver o acelerador eletrônico, aqui o chicote dele, né? Aqui é o corpo de borboleta eletrônico. A gente consegue ver parte do coletor de admissão do motor, essa peça em plástico aqui. Esse motor ele teve duas versões aqui no Brasil. Ele começou sendo produzido com 180 cavalos e um pouco menos de 50 kg de torque. E ele tinha coletor de metal. E aí, essa primeira geração acabou gerando alguns probleminhas, né? Ela tinha alguns problemas crônicos. E aí a Chevrolet, se eu não me engano, em 2013 ou 2014, ela corrigiu esses problemas e atualizou esse motor. E aí ele ganhou o coletor em plástico. Não foi só o coletor em plástico. A gente vai ver depois a válvula EGR em uma outra foto, mas ela também modificou a válvula que controla a abertura do EGR. Na primeira geração de 180 cavalos era uma válvula controlada pelo computador do motor, mas era atuada a vácuo. E ela dava muito problema, né? Muito problema. Então a Chevrolet substituiu essa válvula por um motor de passo. E aí resolveu aquele problema que tinha na primeira geração. Também não foi só em coletor e nessa válvula as atualizações. Esse motor também teve uma atualização nos pistões. Ele passou a receber pistões um pouco mais aliviados, né? Então aí ele passou a render um pouco mais, né? Ele passou para 200 cavalos e mais de 50 kg de torque depois dessa atualização que a Chevrolet fez nele.
É, deve ter mudado uma coisinha ou outra aqui que eu estou esquecendo. Mas eu só queria falar isso para deixar claro que esse motor ele teve uma atualização. Devido a alguns problemas que ele vinha apresentando na primeira geração. Mas tá aí então, vamos falar sobre ele. A gente consegue ver aqui uma tampa em plástico, aquela tipo de tampa que vem com o respiro integrado nela mesmo, aquela válvula que faz o controle da passagem dos gases de vapor de óleo, né, e deixando o líquido para dentro. Aqui a mangueira que faz a ligação dos gases na tubulação de admissão. Essa é a tubulação que vem do filtro de ar e entra na turbina. Então é um sistema de respiro bem convencional, né, utilizado há muito tempo, né, bem tradicional mesmo e simples, né. Aqui a gente tem sensor provavelmente de fase, a gente tem o chicote passando aqui por cima, a gente consegue ver um defletor de calor aqui no escapamento. Esse motor, o coletor de escapamento fica desse lado de admissão desse, né? Ele tem o fluxo cruzado. A gente consegue ver aqui um recipiente de óleo da direção hidráulica, então esse motor usa direção hidráulica, usa aquela bomba hidráulica. Aqui líquido de arrefecimento do motor. Aqui a gente consegue ver a tubulação que vem do intercooler, né? E entra na admissão. Nessa foto a gente também consegue ver a tampa por onde abastece o óleo e o alternador bem aqui em cima e uma tampa fechando aqui o trem de engrenagem. Depois a gente vai falar melhor sobre ele. E aqui embaixo a gente consegue ver também o filtro de óleo, né? A tampa aqui onde vai o filtro de óleo. Então nessa foto a gente não consegue ver muita coisa, é só a parte superior do motor mesmo. Vamos ver outra foto. Aqui a gente tem uma foto, provavelmente de uma S10, onde a gente tem detalhe do filtro de ar. Ele usa aquele filtro de ar do tipo cilíndrico, né? É um cilindro, né? Caminhonetes em geral costumam usar o filtro cilíndrico porque ele é mais eficiente, né? Ele tem um poder de filtragem um pouco maior. Então tá lá a tubulação que desce para a turbina. A gente consegue ver aqui o módulo do ABS, né? O reservatório de líquido de arrefecimento, o reservatório de fluido da direção hidráulica, as mangueiras, né? Chicote, sensor de ar, né? De quanto ar está entrando no motor, o chicote. Essa plástica aqui que protege aquele ventilador que vai na frente do motor para refrigerar, né? Tem aquela proteção plástica. Então essa foto era mais para mostrar que tipo de filtro de ar que esse motor usa, né? Essa peça aqui é aquela peça que vai por baixo do cárter ali, por baixo do virabrequim, que ela tem esses dois eixos aqui, esses dois eixos, que eles têm uma massa aqui que gira contra o movimento do virabrequim para absorver vibrações. Então essa peça ela é parafusada lá embaixo do bloco e ela é responsável por absorver as vibrações do motor. Motores diesel 4 cilindros, eles são um pouco, eles vibram mesmo, né? Então essa peça ela é responsável por tentar, né, anular a vibração. Ela não consegue anular totalmente a vibração, mas ela ajuda bastante a diminuir a vibração do motor. Então ela aqui um eixo é ligado ao outro por engrenagem e essa outra engrenagem aqui é ligado numa engrenagem que vai no virabrequim. E essa engrenagem que vai no virabrequim ela também é responsável por tocar o filtro de óleo. Então essa engrenagem do virabrequim troca o filtro de óleo e essas, vou falar amortecedor de vibrações aqui do motor. Então tá aí a peça. Vamos ver outra foto. Outra foto do cofre do motor de uma caminhonete. Consegue ver bem a tubulação que vem do intercooler e entra no coletor de admissão. Aqui é a parte onde está a bateria. O computador do motor fica por aqui também. A caixa de fusíveis fica tudo nessa região aqui. Aqui é onde coloca fluido de freio, né? A gente não consegue ver muito coisa porque está até com a tampa plástica aqui, né? Mas é só para a gente ter uma ideia como que é no cofre do motor. A gente consegue ver o radiador aqui, né? A caixa plástica do radiador aqui, né? Ok, vamos ver uma outra foto. Agora sim a gente tem um motor sem o coletor de escapamento. Aqui é a parte onde é o escapamento, as válvulas de escapamento. Tem um paninho aqui entupindo, né, os orifícios por onde saem os gases de escape, para não entrar sujeira no motor. Mas está aí. Usa aquela junta metálica, né, na coletor de escapamento.
Esse aqui é de um cilindro, de um cilindro, de um cilindro, de um cilindro, dos quatro. E esse último aqui é do EGR. O EGR ele tem uma passagem aqui pela traseira do cabeçote até a outra lateral. O EGR ele fica localizado lá na outra lateral, na lateral de admissão. Mas a ligação entre o coletor de escapamento e o EGR lá do outro lado é feito por dentro do cabeçote numa galeria aqui atrás. Ó. E esse orifício aqui é onde entram os gases de escapamento para passar lá do outro lado e entrar no EGR. Então a gente tem uma foto que dá para ver bem a tampa plástica, né, onde vem integrado o respiro, né, do motor, a válvula que controla a passagem dos gases, está sem a mangueira. A gente consegue ver as tubulações do rail, né, do common rail aqui, por onde vem o diesel pressurizado. Aqui a gente consegue ver o controle eletrônico dos bicos, né, onde vai o chicote, que gerencia eletronicamente a abertura e o fechamento dos bicos. A gente consegue ver a tampa de abastecimento de óleo. Aqui está sem o coletor, está sem a turbina, está sem nada, mas a gente consegue ver aqui os orifícios por onde passa um óleo e a água que resfria o óleo do motor. Aqui vai um trocador de calor de óleo e o filtro de óleo vai nessa parte aqui, só que está sem a peça. A gente só consegue ver os orifícios, né, por onde passa um óleo e a água. E mais aqui na frente a gente consegue ver a bomba de óleo. A bomba de óleo ela é parafusada aqui na parte frontal do motor embaixo aqui. Que mais que a gente consegue ver nesta foto? Acho que nesta foto é só isso. Vamos ver uma outra foto. Deixa eu dar um zoom aqui. Aqui a gente tem o motor. Aqui nesse buraco aqui é onde vai a bomba de água. Aqui é onde vai a polia que toca o comando de válvula de admissão. O comando de válvula de admissão de escapamento, que é esse aqui, ele é tocado internamente pelo próprio comando de admissão. Tem uma engrenagem em cada comando que aí elas tocam um ou outro, né? Então os comandos eles são tocados por engrenagem lá dentro e aqui fora é pela correia. Eu vou mostrar melhor isso numa outra foto. Aqui é para a gente ver melhor como que são as partes do motor, né? Então lá em cima a gente tem a tampa de válvulas, uma peça de plástico. Logo abaixo a gente tem o cabeçote em alumínio. Mais abaixo a gente tem um bloco em ferro. E mais abaixo a gente tem um subcárter, né, também em alumínio. E mais lá embaixo a gente tem a tampa do cárter. E a tampa do cárter fica mais lá atrás. É aquele tipo de cárter que fica na transversal em relação ao bloco do motor. Ele fica perpendicular ao bloco do motor. Por que isso? É mais fácil de alojar ele na caminhonete, né? Aqui provavelmente deve passar alguma coisa aqui por baixo do veículo que impossibilita do cárter ficar nessa região. Então eles deslocam o cárter mais para trás. Então a gente consegue ver todas as partes do motor nesta foto, né? O bloco, subcárter e cárter, cabeçote e a tampa. E fica bem claro aqui aonde vai alojado a bomba d'água, né? O orifício onde vai a bomba d'água. Esse aqui é onde vai a bomba de alta pressão de diesel, ela vai nesse orifício aqui. Então vamos ver uma outra foto. Aqui a gente tem o motor de exibição, né? Então é um motor todo cromado, pintado, brilhoso, né? O motor de verdade não é assim, né? Mas tá aí. A gente consegue ver a polia que toca o comando de válvula de admissão e ela é tocada por correia dentada. Então esse motor ele usa correia dentada. A correia dentada toca tudo nesse motor. Aqui embaixo está a polia do virabrequim. Aqui é a bomba de alta pressão de combustível, né, do diesel. Aqui é a bomba de água e lá por dentro sobe na polia do comando de válvulas de admissão e depois desce e tem um tensor da correia dentada e volta aqui na polia do virabrequim. Então é uma correia dentada que toca praticamente tudo no motor, né? Toca bomba de alta, toca bomba de água, toca comando de válvulas e volta. Então esse motor ele usa correia dentada para tocar seu trem de engrenagens, né? Na minha opinião, qual que é a desvantagem desse sistema? Manutenção. Esse sistema que usa correia, ele necessita uma manutenção periódica. Apesar de que, hoje em dia, as correias elas estão com uma durabilidade superior a 100 mil quilômetros, mesmo assim, você tem um custo maior
na hora de dar manutenção nesses motores em relação, se a gente comparar, com motores que não usam correia dentada. Motores que têm um trem de engrenagem, por exemplo, tocado por corrente, né? A corrente ela resiste mais tempo de uso. Dizem até que a corrente dura toda a vida útil do motor. Claro, se nada der errado, se nada quebrar. Então, quem tem motor com correia dentada tem esse custo a mais na hora da manutenção. Lembra bastante o motor 2.0 da Amarok, esse VM aqui, né? O motor da Amarok ele também usa correia dentada para tocar todo o trem de engrenagens. Só que a da Amarok tem o duplo comando de válvulas aqui tocado pela correia. Esse não, esse só toca o de admissão e lá dentro é feita a ligação por engrenagens no comando de escapamento. Por fora a gente também tem aquela correia de acessórios. A correia de acessórios toca o alternador, toca o compressor do ar-condicionado, toca essa polia onde vai parafusado, onde vai alojado aquele ventilador com aquela embreagem viscosa que resfria o radiador. Aquele ventilador vai preso nessa polia aqui. A gente tem o tensor, né, que tem aquela mola dentro dele que tensiona a correia de acessórios. A gente tem guias aqui, né, esses rolamentos guias aqui para deixar a correia bem esticada. E mas aqui tem um suporte onde vai a bomba da direção hidráulica, acho que é mais aqui em cima. Então aqui não está com a bomba da direção hidráulica. Eu não sei se os mais novos ainda usam bomba de direção hidráulica ou se a Chevrolet abandonou e partiu para uma direção elétrica. Eu sei que os primeiros sim tinham bomba de direção hidráulica, ele fica mais aqui, ó. Esse aqui está sem, mas fica aqui a bomba da direção hidráulica e também é tocada por essa correia de acessórios. Aí ela desce no outro rolamento aqui embaixo e volta aqui para a polia do virabrequim. Essa polia ela tem outra função além de tocar a correia de acessórios. Ela também é um absorvedor de vibrações, né? Ela tem uma função, né, de absorver, né, vibrações da onde? Do virabrequim. Então essa aqui é a damper, né? A polia que tem aquela massa, né? Tem aquela massa dentro dela que faz essa função de absorver as vibrações do virabrequim. Que mais que a gente consegue ver? A gente consegue ver o filtro de óleo nessa foto. A gente consegue ver que aquele filtro de óleo do tipo refil, se só tira a tampa e troca aquele elemento de papel que vai dentro dele. E aí você fecha novamente a tampa. Então, e ele é bem de fácil acesso, né? Tá bem aqui em cima do motor. Então é um motor que você troca óleo com bastante facilidade. A gente consegue ver o radiador do EGR, né? Aquela válvula de recirculação dos gases de escape. Então tá aqui, ela está recortada, a gente consegue ver uma parte dela. Aqui é onde entra a mangueira do intercooler no corpo de borboleta, né? do acelerador. Tá com a tampa plástica lá em cima. Esse motor é um Duramax, né? É um motor que é vendido nos Estados Unidos, mas é a mesma coisa do Chevrolet vendido aqui no Brasil. A gente consegue ver a vareta de óleo, né, onde ela entra aqui na lateral do cárter aqui para verificar o nível de óleo nessa região aqui. Vamos ver uma outra foto. A mesma foto do mesmo motor de um ângulo diferente. A gente consegue ver o DPF aqui, saindo depois do turbo, desce aqui para aquele catalisador, né, que o pessoal chama de DPF. De novo nada nessa foto, né? Só um ângulo diferente. Aqui a gente consegue ver a lateral onde está o coletor de escapamento. Ele está recortado, né? Está recortado, é o motor de exibição, mas a gente consegue ver o turbo aqui embaixo, também está recortado. É um turbo de geometria variável. Ele é refrigerado por água, né? Pelo líquido de arrefecimento do motor e lubrificado pelo óleo, né? Então entra óleo e água nesse turbo. E ele tem aquele gerenciador, né, eletrônico das aletas, né, que variam, né, a geometria. Então essa peça aqui vê o chicote do computador do motor e essa peça gerencia a parte variável da turbina, né, aquelas aletas que variam a geometria da turbina. Então essa peça que controla, tá vendo a haste aqui? Essa haste que vai para frente e para trás e abre e fecha aquelas aletas que mudam a geometria da turbina. Essa saindo aqui da turbina já desce aqui no DPF. Então essa é a parte do compressor, né? Tá todo recortado, né?
A gente consegue ver também o filtro de óleo, né, também recortado, uma peça transparente para a gente ver como que é o elemento lá dentro. E aqui embaixo também tem uma parte recortada onde vai o trocador de calor do óleo, uma peça de alumínio que vai aqui. Só que está sem, então só tá as galerias lá por onde passa a água e o óleo para a gente ver. Nessa lateral a gente conseguia ver bem isso, né? A parte do coletor, aquele orifício por onde faz a ligação da EGR, né? Do lado dos gases de escape, lá para o outro lado, é interno aqui pelo cabeçote. Então tá lá o orifício por onde passa os gases, para o outro lado. Vamos ver uma outra foto. Aqui o motor com a mesma lateral, só que não é um motor de exibição, né? Então tá com o turbo, onde vem o retorno de óleo do turbo aqui no bloco. Aonde pega é aqui também, é junto aqui, bem perto, onde sobe o óleo pressurizado para lubrificar a turbina onde retorna, então duas galerias bem próximas. Aqui está com o coletor não, está com o trocador de calor do óleo, né, aquela peça em alumínio que eu falei. A carcaça aqui do filtro de óleo e onde é preso esse trocador de calor do óleo é uma peça só que é parafusada aqui na lateral do bloco do motor. Então vem parafusada essa peça aqui na lateral do bloco do motor, contém o filtro de óleo e o trocador de óleo. Então é uma peça que está bem próximo aqui à bomba de óleo, a bomba de óleo está aqui. Então a bomba de óleo puxa o óleo lá do cárter, vem para ela pressuriza, já manda para o filtro. Do filtro já vem para trocar o calor. Eu não lembro agora se vem primeiro para o trocador para resfriar e depois vai para o filtro. Acho que é primeiro para o trocador, resfria, depois vai para o filtra e depois entra para o motor para lubrificar as partes móveis do bloco e do cabeçote. E aí depois retorna pelas galerias de volta para o cárter. Então a gente consegue ver bem esse trocador de calor do óleo aqui na lateral, a gente consegue ver bem o turbo, né? O coletor de escapamento a gente não consegue ver, que ele está com esse defletor de calor por cima, né, para proteger as partes plásticas, fiação do motor, né? Essa peça ela ajuda a proteger do calor. Então essa lateral do motor a gente conseguiu ver bem isso. A gente consegue ver o subcárter também, né? E a tampa do cárter lá embaixo. E como que o cárter é deslocado para a parte traseira do motor. Então tá, vamos ver uma outra foto. Agora uma foto por cima do motor. A gente já viu bastante fotos por cima, a gente consegue ver o duto único aqui, né? O pessoal chama de common rail, é onde vai o combustível sobe da bomba de alta que fica lá embaixo, vem pressurizado lá de baixo, entra, e aí esse combustível fica pressurizado aqui dentro desse tubo, a 2000 bar de pressão ou até mais. E aí ele entra por esses tubinhos e vem aqui no bico. E aqui é o controle eletrônico que abre ou fecha a passagem do diesel para o bico. Então tá aí. É uma outra foto por cima, né? A gente já viu bastantes fotos por cima. Agora uma foto que mostra a parte da admissão. Ele está sem o coletor de admissão. Então aqui a gente vê uma semelhança muito grande com o motor da Toyota, né? Da Hilux, também 2.8, onde cada válvula de admissão tem o seu orifício. Então, ó, tem 4 cilindros e 8 orifícios, né? Cada cilindro tem 2 válvulas de admissão. Então, cada válvula tem o seu orifício até o coletor. Então, é aqui onde vai parafusado aquele coletor em plástico, né? Então, é uma evolução nesse sentido, né? Antigamente era um orifício só e lá dentro abria o tubo, né? A tubulação, a galeria abria para as 2 válvulas internamente dentro do cabeçote. Esses motores mais novos não, eles vêm cada válvula com a sua galeria até o coletor, não tem uma ligação entre as duas, né? Como tinha antigamente. E essa divisão era feita lá dentro do cabeçote. E interessante também que tem um que é redondo e tem um que é meio, não é quadrado, ele tem uma geometria um pouquinho diferente, eles não são idênticos. Tem uma válvula que é redonda e uma outra tem uma geometria um pouco diferente. A engenharia acho que consegue um fluxo maior de ar, né, com essa geometria aqui, né, com esse tipo de admissão. Aqui a gente tem um orifício por onde retorna a água do cabeçote para o radiador. Na verdade, aqui retorna para aquela peça onde é alojada a válvula termostática. Eu vou mostrar essa peça numa outra foto, mas ela é parafusada aqui. Então a água vem para aquela carcaça onde está a válvula termostática. Se a válvula termostática está aberta, a água retorna para o radiador.
Aí passa pelo radiador, resfria, volta numa outra mangueira e entra aqui, ó. Entra aqui, ó, a mangueira vem do radiador e entra aqui. Aqui é a bomba de água. Lá na frente ela é tocada pela correia dentada, mas ela está aqui dentro. Então a mangueira vem no radiador e entra aqui. E aí entra para dentro do bloco, sobe para o cabeçote e retorna aqui. E se a válvula termostática está fechada, tem um bypass que faz ela ficar recirculando por dentro do motor. Então é um sistema de recirculação simples, uma válvula termostática única, como muitos motores aí funcionam dessa forma, né? Os motores mais modernos estão usando duas válvulas termostáticas com circuito duplo, né? Mas não é o caso aqui. Os motores diesel ainda estão usando válvula simples. Aqui é aquele orifício por onde vem os gases do EGR, né, que passa por dentro do cabeçote, uma galeria dentro do cabeçote, e vem aqui, então aqui é ligado também o EGR. A gente consegue ver aqui aquele tubo por onde vem a vareta de verificar o nível do óleo, entra lá no cárter. Aqui a gente consegue ver a bomba de alta pressão de diesel, né? Lembra que eu falei? Tem uma engrenagem lá na frente que é tocada pela correia dentada, toca a bomba de alta pressão e aí ela pressuriza o diesel aqui para o common rail. Então ela está aqui embaixo, né? Então está aqui a bomba de alta pressão, bomba de água e aqui já vem o cabeçote. O que mais que a gente consegue ver nesta lateral? Aqui está sem o arranque. O motor de arranque ele vai aqui. Lá aqui dentro está o volante com a cremalheira e aqui vai alojado o motor de arranque. Só que ele está sem o motor de arranque. Então ele vem nesta região aqui. Tem chicote, né, do sistema de injeção eletrônica. Vamos ver outra foto. Outro motor de exibição. Vou dar um zoom nele aqui para ver se a gente consegue ver algo de diferente. A gente consegue ver o EGR, né, os gases de escapamento. Ele está recortado aqui, entra por aqui. Passa por dentro desses tubinhos, porque o gás do escapamento está quente. Então vem uma mangueira com água do radiador, entra aqui, a água está mais gelada que os gases de escapamento, então resfria esses gases e aí a água retorna para o sistema de arrefecimento do motor. E esses gases eles são resfriados e aí eles voltam para essa válvula e essa válvula controla se eles vão entrar aqui na admissão ou não, se eles vão ficar trancados aqui. Então se a válvula está aberta, eles vêm por esse tubo aqui e entra aqui na admissão, no coletor de admissão e é admitido junto com o ar, né, pressurizado da turbina. EGR já é usado há muito tempo, né, todas as montadoras atualmente nos seus motores diesel são obrigadas a usar esse sistema para se adequarem, né, às exigências ambientais, às leis ambientais, as leis, né, de emissões do governo. Então tá aí. Aqui a gente consegue ver onde vem a mangueira, né, de retorno de água do radiador e por onde entra, né, a mangueira de água do radiador. Aqui a gente tem o compressor do ar-condicionado, o alternador, o corpo de borboleta eletrônico, né, o acelerador eletrônico. Olha, aqui, esse aqui está com arranque, né, está com motor de arranque. É o motor de exibição, né? Aquele mesmo motor de exibição que eu mostrei em outra foto, que está com o coletor cortado, ó, tá até com o bloco cortado, com o cabeçote, dá para ver até um pedaço do pistão lá dentro, né, da camisa, por onde desce o bico, ó, injeção direta aqui dentro, ó, né, aquela galeria do GR, o turbo recortado, o trocador de calor recortado, né, a gente consegue ver bem. E aqui a gente consegue ver o DPF, né. Saiu do turbo, os gases de escapamento, saiu do turbo já entra nesse catalisador DPF. Também é outro sistema utilizado pelas montadoras que todos têm, né, para se adequarem às exigências ambientais atuais de emissões. Então, todos têm esse catalisador que chama DPF. Então tá aí, depois do turbo já entra nele e depois vai para o escapamento. Vamos ali, de novo o filtro de óleo, né? Deve ser um sensor de pressão de óleo aqui. A outra lateral do mesmo motor recortado. Então tá aí, eu acabei de mostrar, né? Só que uma outra foto. Aqui uma foto de um cabeçote. Só o cabeçote, né? Sem os comandos, sem as válvulas, sem os balancinhos.
Eu não falei, mas esse motor ele usa aquele sistema de balancinho roletado com tucho hidráulico, aquele sistema tradicional usado por todo mundo atualmente, né? Todos os fabricantes de motores usam esse sistema para acionar as válvulas, né? Então ele usa aquele comando de válvulas rolando em cima daquele balanceiro roletado. Então aqui onde vai a polia, tocada pela correia dentada, e aqui dentro a ligação do comando de admissão com o comando de escapamento é feito por engrenagens. E aqui vai um tampão. Vai um tampão aqui, acho que de plástico, e aqui onde vai o sensor de fase. E aqui tem aquele onde vai o coletor de admissão. Lembra que eu falei que cada válvula tem o seu orifício? Ó, uma válvula tem um orifício circular e a outra tem um orifício um pouco diferente, ó. Não é circular. Tá vendo? Então é interessante, né? Cada válvula tem o seu orifício e eles não são idênticos, né? Tem um que é diferente do outro, né? E aqui é onde é o retorno de água. E lá atrás do EGR. Então aqui uma foto de um cabeçote agora olhando por baixo dele com as válvulas. Aqui essas maiorzinhas aqui são as de admissão, as menorzinhas de escapamento. Então você tem lá os coletores de admissão, ó, vem nessa válvula, esse vem nessa. E aqui é o do EGR que passa por aqui, ó, e vem aqui para o outro lado. E aqui está as de escapamento que sai aqui. Os parafusos do cabeçote, né, que fixam ele no bloco. A gente tem uma foto do bloco ali do lado, onde vai a bomba de água aqui. E o bloco ali, ele está deitado, né? Então essa foto era para a gente ver o cabeçote por baixo, né? Então tá aí. Onde retorna o óleo, né, as galerias. Aqui a gente tem um desenho, né, de um motor, mostrando pra gente como que ele funciona. Então eu vou dar um zoom aqui. A gente consegue ver a correia dentada. Tá lá a polia do a engrenagem que toca a bomba de óleo, a gente consegue ver ela aqui. Na frente dela vai a polia dentada da correia dentada e na frente dela vai essa polia, né, com esse amortecedor aqui. Então tá aqui a correia, toca a bomba de combustível, bomba de água, sobe aqui em cima, toca o comando de válvulas. E olha a engrenagem lá atrás que eu falei que liga os dois comandos, né? Então você tem o comando de admissão e o comando de escapamento lá do outro lado. E essa engrenagem tem uma outra engrenagem no comando de escapamento e elas estão ligadas. Então a gente consegue também ver como que é o acionamento das válvulas, que eu falei pelos balancinhos, o comando, né, rolando em cima do balancinho roletado, as válvulas, né? A gente consegue ver os bicos de injeção direta, os pistões, né? Lá embaixo o virabrequim, então a gente consegue ver bem como que é o motor recortado. Aqui como que é o coletor de admissão cortado, o acelerador, né, a borboleta. O que mais que a gente consegue ver? Até o turbo lá recortado a gente consegue ver. Deixa eu dar um zoom para trás. O que mais interessante que a gente consegue ver? Tem uma tubulação de água, né, de líquido de arrefecimento que passa aqui e vai lá para o trocador de calor do óleo. A gente consegue ver bem a correia dentada nesse desenho, né, e como funcionam os comandos de válvulas e as válvulas, né? Deu para ver bem. Aqui a gente tem o motor olhando de trás, ele está com a embreagem, né? É um motor de câmbio manual, não é automático, né? Já que está com a embreagem, né? Então está aqui com a embreagem. A gente consegue ver o turbo aqui, né? Ele está sem o DPF, né? Sem aquele catalisador, então a gente consegue ver bem aqui o turbo. O retorno de óleo do turbo, onde ele retorna aqui no bloco, e é onde ele vem aqui para lubrificar, onde ele vem, ele pega o óleo pressurizado aqui e retorna para cá. A gente consegue ver o trocador de calor do óleo, o filtro de óleo, o coletor de escapamento protegido. A gente consegue ver aqui atrás do cabeçote aquela galeria do EGR por onde passam os gases por dentro dele lá para o outro lado, ó. Então nessa foto a gente consegue ver bem mesmo a embreagem. Novamente aquele motor de exibição, já vou até pular que a gente já viu bastante foto dele. A bomba de óleo, aquela bomba de óleo que vai parafusada na frente do motor, na parte frontal inferior, né? Então tá aqui ela, as engrenagens que toca ela.
provavelmente aqui onde é parafusado o pescador, né, aquele tubo que chupa o óleo lá do cárter. Como o cárter é deslocado lá para trás do motor, então tem toda uma tubulação que puxa o óleo lá de trás e a bomba de óleo fica lá na frente do motor. Então vem lá de trás um tubo, liga aqui na bomba de óleo lá na frente e aí ela pressuriza para dentro do motor. Esse orifício, se eu não me engano, é onde vai a bomba de alta pressão de combustível. Aqui a gente tem uma ilustração do EGR, só ela, mostrando como que ela é e tal. A gente já falou sobre ela. A gente consegue ver o coletor, né, de admissão em plástico aqui, né? Um bloco. Tá até com uma fita de silicone aqui para mostrar que ele usa silicone para colocar o subcárter ali, né? Não usa junta. Mas tá aí, tá com os mancais fixos parafusados, né? A gente consegue ver a junta do cabeçote de aço. Então um cárter, as galerias, né, por onde retorna o óleo. Então um cárter nada demais. Aqui é onde vai o motor de arranque. Aqui é onde vai a bomba de água. Aqui os pistões. Como todo motor diesel, a câmara de combustão fica no pistão, né? Então aqui nós temos a câmara de combustão. Aqui um recortezinho por onde estão as válvulas, né? A lateral dele com aquele depósito de grafite, né? De carbono, né? Sei lá como que eles chamam. Para diminuir o atrito, né? Para diminuir aquele efeito de bater saia, né? Então eles revestem essa lateral do pistão com um material, né, que resiste ao atrito, né? Diminui o atrito, né? Então o pistão ele tem aquele contato lateral com a camisa, então ele é atenuado por esse material que eles depositam aqui na lateral dele. Os anéis, provavelmente um anel raspador e dois de compressão, como todos usam esse sistema. Então tá aí os pistões. As bielas e os pinos das bielas, pinos bem reforçados, né? Motor diesel tem uma taxa de compressão elevada. Se eu não me engano, esse motor aqui é por volta de 16 para 1. Com uma pressão de turbo com mais de 1 kg, né? 1,5 kg por aí. Então, precisam de bielas e pinos de bielas bem reforçados, né? Então tá aí. Vamos ver outra foto, a turbina. Então é uma turbina da Honeywell. A Honeywell é quem fabrica a Garrett. Então é uma turbina Garrett, de geometria variável. A gente consegue ver os tubinhos por onde sobe a água, né? E por onde retorna água e óleo. A gente consegue ver junto com o turbo aqui uma foto da tampa do cárter aqui, onde é o bujão dele também aqui. Um parafuso sextavado ali. Então para trocar o óleo desse motor é bem simples, né? O filtro de óleo fica lá em cima e o cárter também um parafuso bem simples ali para tirar. Cárter de aço também, não é de plástico, né? Como alguns motores vêm utilizando. Aqui o virabrequim, claro, é um virabrequim de exposição, ele está cromado, todo bonito. O virabrequim do motor não é assim, né? A parte que brilha mesmo é aqui, são onde vão fixos os mancais e as bronzinas, né? Os mancais fixos e os móveis. Só aqui é polido, né? Não é polido assim todo ele, né? Então lá atrás é onde vai preso o volante. Aqui na frente as chavetas, onde vão presas aquelas polias dentadas, aqui da correia dentada, aqui daquela polia que tem aquele amortecedor, né, de vibração, né? Fica aqui. Aqui é onde vai presa aquela engrenagem que toca a bomba de óleo. Ela vem presa aqui por pressão mesmo, né, por interferência, ela é presa aqui. E aqui é onde vem também o retentor da tampa ali, onde vai a bomba de óleo da frente do motor aqui. Então, é um virabrequim que eles falam aqui, que foi feito um processo para diminuir estresse, blá blá blá, aquela coisa toda que a engenharia gosta de falar. Aqui a gente consegue ver o circuito de líquido de arrefecimento, por onde ele passa. A gente tem a bomba de água aqui. A mangueira do radiador entra nesse tubo, vem para a bomba de água, ela joga para dentro do bloco. A água circunda todas as camisas, né, dos cilindros. Depois sobe um pouco mais para cima, para o cabeçote. E depois retorna ali na lateral, né, para a válvula termostática, como eu falei. Parte desse sistema é deslocado para refrigerar a IGR.
e parte desse sistema é deslocado para refrigerar o óleo, né, naquele trocador de óleo. Aqui a gente tem uma foto de como que é a admissão e o escape, né? Você tem um coletor de admissão, aquele em plástico. Então o ar entra por aqui, passa por ele, entra, vai para aquelas galerias, ó. Os azulzinhos aqui é o ar frio entrando, aí tem a explosão e aí o ar quente sai. E aqui está o coletor de escapamento. A gente consegue ver um pistão, um bico, uma biela. Aqui uma outra foto para ilustrar como que é a recirculação dos gases de escape pelo EGR. Então está lá o coletor de escapamento mandando os gases para o turbo. E aqui a gente tem aquela derivação interna no cabeçote que manda aqui para o EGR. E aí tem aquela válvula que faz o controle. Então ele vai, troca o calor aqui dentro, volta. Se a válvula está aberta, ele sobe e vai para a admissão. Aqui a gente tem a válvula termostática, que é presa lá no cabeçote, onde eu mostrei na outra foto, onde a água retorna para o radiador. Se ela está aberta, volta aqui por esse cotovelo plástico aqui lá pela mangueira do radiador. Se ela está fechada, ela volta para o sistema do motor para recircular. Aqui esses tubinhos onde sai aquelas mangueirinhas de ar quente do motor, esse aqui provavelmente é o termômetro do motor, né? Aquele sensor de temperatura da água. Vamos ver uma outra foto. Acho que acabou, acho que é a última foto. Isso, é a última foto. Ué, não vou conseguir voltar. Então é isso, é a última foto. O que mais que eu posso falar sobre esses motores? Eles já estão no mercado há muito tempo, né? Há muito tempo, estão desde 2012, né? Já está aí para 17, vindo para 18 anos. Então, teve aquele probleminha na primeira geração ali, 2012, 2013, quando ele vinha com 180 cavalos, mas logo a Chevrolet já corrigiu aqueles probleminhas que estavam acontecendo, como eu falei no começo do vídeo. E aí essa nova geração, já com 200 cavalos, já vem há vários anos aí sem dar muita dor de cabeça para os donos, né, das caminhonetes, né? Então é só isso que eu tinha para falar, pessoal. Até o próximo vídeo.